Olá, estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu sou a professora Keila. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui em mais uma aula do Dever em Casa na TV. Hoje nós vamos estudar sobre blocos econômicos. Já ouviu falar? Muitos países estabelecem acordos políticos e econômicos entre si. Quais as vantagens e desvantagens dessas uniões no contexto da globalização? Guarda aí que a gente volta neste assunto. Agora eu tenho um recado para todos que estão nos acompanhando. A nossa aula, esta é voltada para o 8º e 9º ano da EJA e referente à disciplina de Geografia. O eixo temático a ser desenvolvido é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é desenvolver diferentes habilidades que permitam olhar o espaço usando procedimentos de pesquisa em geografia. O objetivo da aula é compreender a importância dos blocos econômicos da América para a integração comercial entre os países. Que tal agora você registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui, acompanhando a nossa aula. Os blocos econômicos são uniões entre países distintos, porém que apresentam interesses comuns, como crescimento político, social e econômico. Eles têm o objetivo de facilitar e incentivar o livre comércio. Quando existe a troca entre um país e outro, são usadas tarifas alfandegárias. Já ouviu falar? Impostos de importação e exportação. E qual é a ideia do bloco econômico? É combinar um grupo de países onde essas tarifas serão reduzidas ou eliminadas. Ou seja, com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação desses blocos econômicos, que foram criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. A tendência para a criação e o crescimento de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Lembra desse fato? A Guerra Fria foi uma das disputas de poder entre os Estados Unidos e União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de grandes interesses econômicos. Falei bem resumidamente. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado, a partir da década de 1990. Mas é importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar os países. Se apoiarem, né? Ou seja, bem aquela frase, a união faz a força. Agora vamos conhecer alguns deles e suas características. Zona de livre comércio é o menor nível de integração. Seu objetivo é apenas criar uma área de livre circulação de mercadorias e capitais com uma isenção de tarifas. União aduaneira. É um nível mais complexo, além de ser uma zona de livre comércio, possui uma tarifa externa comum, que é chamada de TEC. E o que isso significa? Quando os países do bloco negociam com países de fora, que não estão no bloco, podem cobrar uma mesma taxa, que pode ser muito atrativo. Mercado comum apresenta um avanço do nível de integração econômica, indo muito mais além de um acordo comercial, pois envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja, contribui para o deslocar das pessoas. União Econômica e Monetária, conhecido também por União Europeia. Esse é o modelo mais avançado de bloco do mundo. Além de mercado comum, conta com uma introdução de moeda única, euro, e legislações trabalhistas comuns. Agora vamos conhecer os blocos econômicos que existem aqui na América, continente onde está localizado o Brasil.
Na aula de hoje vamos entender com mais detalhes sobre dois blocos econômicos, o NAFTA e o Mercosul. NAFTA, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É uma zona de livre comércio assinada em 1992. O acordo é composto pelos países Canadá, Estados Unidos e México. Desde a sua criação, as trocas comerciais entre esses países cresceram muito. E uma grande quantidade de produtos já circula livremente sem taxação. Como o objetivo não é possibilitar a livre circulação de pessoas, a diferença socioeconômica é um problema. Vou explicar melhor. Muitos empregos e indústrias migraram dos Estados Unidos e Canadá para o México, devido à legislação trabalhista mais flexível. É daí que surgem as indústrias maquiladoras, cujo objetivo é apenas montar o produto, aproveitando a mão de obra mais barata, sendo que esse produto só será finalizado em outro país por outra companhia, gerando assim uma menor carga tributária e baixo custo de produção. Neste caso específico, as empresas maquiladoras estão instaladas na fronteira do México com Estados Unidos. E produzem principalmente peças de automóveis, eletroeletrônicos e produtos têxteis. Só que grande parte dessas empresas são estadunidenses dos Estados Unidos. E assim o NAFTA não trouxe avanços de desenvolvimento tecnológico para o país. Neste sentido, a economia mexicana depende muito da americana, estando sujeita a decisões das empresas e do governo dos Estados Unidos, como na crise recente envolvendo Donald Trump e o bloco econômico. Entenderam agora? Toda essa situação criou uma relação de forte dependência econômica do México com o governo dos Estados Unidos. Por pressão de Donald Trump e utilizando como troca a dependência econômica mexicana, os Estados Unidos forçaram uma reformulação do NAFTA. Em 2018, esse novo acordo foi finalizado e passou a ser denominado UNSCA, ou Acordo Estados Unidos-México-Canadá, é o que significa a sigla, no qual os Estados Unidos obtiveram maiores vantagens econômicas nessas trocas, com o objetivo de recuperar empregos estadunidenses. Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, é o bloco em que o Brasil faz parte. Criado em 1991 como uma zona de livre comércio a partir da assinatura do Tratado de Assunção, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, membros fundadores do bloco. Esse bloco conta também com países associados, que são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Essa integração entre países sul-americanos busca favorecer o desenvolvimento econômico, social e político de seus membros e também associados. Para isso, tem como objetivo central promover a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas, com redução parcial ou total de tarifas, barreiras alfandegárias e impostos. A diferença entre os membros e os associados ao Mercosul está na adesão da Tarifa Externa Comum, a TEC, que consiste em uma mesma tarifação sobre produtos exportados para países de fora do bloco, evitando a concorrência e privilegiando os parceiros comerciais existentes dentro do próprio acordo. A Venezuela aderiu ao bloco no ano de 2012, porém, desde dezembro de 2016, está suspensa por descumprir protocolos de adesão. A Bolívia entrou como país associado em 1996, mas atualmente encontra-se como Estado associado, em processo de adesão.
Os demais países da América do Sul possuem status de países associados. O sonho do Mercosul é ser um mercado comum, porém as diferenças econômicas na região dificultam esse processo. No geral, Argentina e Brasil são os países mais industrializados do bloco, sendo a Venezuela e o Paraguai, junto com o Brasil e a Argentina, grandes exportadores de produtos agropecuários e minerais. Agora uma curiosidade, já perceberam a palavra Mercosul nas novas placas de carro? Ela fica nessa localização aqui das placas. Ela foi criada para padronizar a identificação dos veículos dos países Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Com isso, é possível realizar a fiscalização através de um banco de dados de forma mais eficiente e prática. Bom, mesmo que os blocos tenham interesses em comum, é importante falar que nem todos são iguais. Mas quais são as vantagens desses acordos? Menor custo. Um país, quando entra em um bloco econômico, ele tem interesse em reduzir o custo de produção. Vamos pensar em uma empresa privada. Seu interesse é ter lucro e reduzir custos, certo? Nesse caso, pensamos em mão de obra e matéria-prima mais barata. Logo, essa é uma das vantagens para os países que estão nos blocos. Maior consumo gera aumento de vendas entre os países membros dos blocos. Vantagens tecnológicas, maior circulação de tecnologias entre os países em comum, um apoiando o outro. E livre circulação de pessoas. Para viajar entre os países do Mercosul, não precisa de visto, só é necessário documento válido, podendo ser até a carteira de identidade. Bom, nós citamos aqui algumas vantagens, mas será que tem desvantagens também? Bom, nem tudo são flores. Precisamos entender que, quando os blocos são formados e o interesse em comum é fortalecer e proteger suas economias, troca de informações entre si, acordos, redução de impostos, todo tipo de barreira que proteja as economias daqueles que estão envolvidos. Mas esse grupo de países que estão no mesmo bloco são iguais? As riquezas, as economias e as culturas são as mesmas? Não, não são. Tem países mais pobres, países ricos e aqueles que estão em desenvolvimento. Isso gera desvantagens para os mais fracos. As interações comerciais tendem a ser feitas entre blocos e muitas vezes existem países que não participam desses acordos, ficando assim excluídos dessa prática comercial global. Podemos citar também um problema social ocasionado quando há maior circulação de pessoas, a xenofobia, que é o preconceito com pessoas estrangeiras. Bom, entendemos assim que os blocos econômicos têm lá suas vantagens e também desvantagens. Vamos agora para a nossa atividade, vamos exercitar nossos conhecimentos. Estudamos sobre alguns grupos econômicos mundiais, mas a atividade será sobre o grupo em que o Brasil faz parte. A formação desse bloco é muito importante para as relações comerciais entre os países membros. Descreva os principais objetivos deste bloco econômico, que é o Mercosul. Vou dar um tempo para vocês. Vamos à resposta? O que vocês colocaram?
Se responderam que é estimular as economias facilitando a livre circulação de bens, serviços e insumos relativos aos setores produtivos, está correto. Estabelecer uma base tarifária comum para os países integrantes do bloco e ainda para o intercâmbio com outros países que não sejam membros, acertaram, é por aí mesmo. Outra questão discutida no âmbito do Mercosul é quanto ao contexto ambiental. São intenções, pelo menos teoricamente, do grupo, o desenvolvimento sustentável, o estado de paz entre os países membros e destes com o mundo, o combate à pobreza que ainda assola locais da América do Sul, a busca pela justiça social e o desenvolvimento igualitário aos cidadãos. Mas e aí, você está gostando da aula? Já registrou a sua presença? Se ainda não, confirma agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Aprendemos que os blocos econômicos, mesmo tendo interesses comuns, eles não são iguais. Que o interesse desses países é proteger e fortalecer suas economias. Entendemos que a globalização está diretamente ligada a esses acordos mundiais, facilitando cada vez mais o comércio entre eles. Vimos sobre a origem histórica que começou após o término da Guerra Fria, que o Mercosul ainda não atingiu seu grande objetivo de ser um mercado comum. Vimos sobre alguns problemas sociais e econômicos enfrentados pelos países membros, das vantagens e desvantagens desses acordos, principalmente para os países menos desenvolvidos. Nesses destacam-se desemprego, pobreza, desigualdade e exclusão social. Ou seja, as superpotências dominam os que possuem economia mais fraca, gerando assim desigualdade. Vamos de pesquisa? Que tal entendermos um pouco mais sobre o Mercosul? Afinal de contas, é o bloco em que o Brasil faz parte. O Mercosul é um bloco que se caracteriza por não evoluir com muita facilidade, porque ele enfrenta alguns problemas estruturais, políticos e econômicos. Pesquise por que ele é uma união aduaneira e ainda não se tornou um mercado comum consolidado. Discuta esse conteúdo com seu professor e os colegas de sala. Pesquise mais. A aula de hoje foi só um resumo, mas o conteúdo é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser dar seu comentário sobre a aula, mande pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 27 99 661 0143. Também quero receber por lá o resultado da pesquisa que você deve fazer depois da aula. Pode ser em forma de resumo, palavras-chave, frases curtas. Usem a criatividade de vocês. Vou esperar sua contribuição, viu? Não deixem de interagir conosco em nossas redes sociais, Instagram, @Dever em Casa na TV e Facebook, Dever em Casa na TV. E se você perdeu alguma aula aqui ou quer rever alguma que gostou ou ficou com alguma dúvida, acesse o nosso site www.tvdeverencasa.com.br. Lá há o banco de aulas divididos pelos segmentos e disciplinas. Vale a pena conferir. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês aprendendo juntos em mais uma aula. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em um próximo encontro geográfico, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.